Está no ar o Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com muita informação. E hoje um tema que eu acho que é de extrema importância a gente abordar. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado, de hoje é o Jatanael Alves. Jatanael é um musicoterapeuta, já tive prazer de fazer algumas aulas de violão. E analista comportamental, ABA. Isso? Então hoje nós vamos falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH e tantos outros, A gente vê uma crescente gigantesca nos últimos anos. Tem se falado muito mais a respeito da inclusão, tanto nas escolas quanto na sociedade, de modo geral. Então acho muito importante a gente falar sobre tudo isso, mas hoje também a gente quer falar, o nosso objetivo não é falar sobre as limitações, e sim sobre as estratégias que podem ajudar, igual a musicoterapia, que eu acho que é fantástico em várias áreas, da vida. Comprovada, cientificamente, que é uma terapia que realmente agrega, muito na questão terapêutica, das crianças, idosos, de todo mundo. A musicoterapia, vamos falar assim, eu comento muito isso, é a única arte que a gente consegue tocar todos os sentidos, Você pode ir lá no Museu do Louvre e você, à frente da Mona Lisa, você vai no Vaticano, fica em frente à Pietà, ela vai te trazer aquelas emoções. Mas eu toco uma música que você vai lembrar do gosto do café da sua avó, aí é no sentido. Eu canto uma música, você vai lembrar do cheiro de um determinado lugar, do seu namorado, perfume. Eu canto uma música, então a música ela toca todos os sentidos, E por isso ela é comprovada cientificamente, traz essas benesses ao ser humano. Bom, é um prazer te receber aqui prazer hoje. É meu, amigo. Eu acho que é um prazer gigantesco e importantíssimo a gente falar a respeito disso. E eu queria que você contasse quando surgiu o Jatanael terapeuta. Sim. Eu tive essa felicidade, de sair do banco em 2014, que eu fui demitido. E aí eu comecei a trabalhar dentro daquilo que eu sei fazer, que é a música, Tanto na parte de shows e tudo, e comecei a dar as aulas, E até então eu tinha feito um curso, de practitioner em programação neurolinguística, e eu comecei a utilizar ferramentas da PNL dentro da música, para ajudar a criança. E comecei a atender algumas crianças especiais aqui da nossa cidade, e também de Córrego Fundo, crianças já com deficiência intelectual, crianças com lesões cerebrais, crianças autistas, criança com síndrome de Rett, aqui em Formiga. E a partir daí eu comecei a ver que comecei a deixar de lado, vamos falar, os alunos típicos, E comecei a ficar mais com os atípicos. E aí teve o advento da vinda do meu filho, Davi, que eu comecei a perceber sinais de autismo nele muito cedo, Desde os 6, 7 meses já ele apresentava alguns sinais, Ele mamava na minha esposa e não olhava nos olhos dela. Ele chorava muito, E começou a ter um desenvolvimento em algumas áreas muito rápido, O Davi, ele falou rápido, ele andou rápido, ele desfraldou muito rápido, mas em outras ele tinha muito prejuízo, Então, e foi também ali meio pandemia também. E aí eu comecei a me especializar nessa área, Foi dando muito certo. Hoje eu sirvo na Secretaria de Saúde e Educação de Arcos, Pains, Doresópolis. Já estive em Lagoa, já estive em Camacho, na região toda aqui. Só em Formiga que eu não trabalho. Por enquanto. Oxi, Por enquanto. A gente vê aí estimativas, segundo o Ministério da Saúde, aí, que hoje 1 a cada 36 crianças pode estar dentro desse espectro autista. E a gente vê também que às vezes a criança ela é autista, mas ela também tem um TDAH, mas ela também tem outras questões envolvidas aí. Eu acho que é importante a gente saber definir o que é uma coisa, o que é outra, porque o que eu vejo muito, eu atendo algumas crianças autistas aqui também, e o que eu vejo muito é essa dificuldade do diagnóstico. Sim.
né? Até se fechar um diagnóstico, o sofrimento da família é muito grande Muito. na busca de entender o que está acontecendo, né, com aquela criança, né, sem certeza do que é. O diagnóstico acaba trazendo um suspiro para a família. Existe dentro dessa área, Arielle, assim, é vista como o luto, né? Quando o pai, a mãe, a família leva essa criança até um médico, né? Seja neuropediatra, seja ele um psiquiatra infantil, né? E é tido como um luto. Existem algumas matérias mesmo que a gente estuda, né, dentro do autismo, que fala que é a questão do luto. O diagnóstico, existe muito essa fala hoje virou modinha, isso, aquilo, outro. Não acredito que seja uma modinha, né? Ampliou-se, né, as questões tanto do DSM, né, que é o Manual de Doenças, de Critérios de Diagnóstico, né, de Doenças Mentais. Então ele foi melhorando, a questão própria da medicina foi melhorando, né? E houve aí também a questão do fechamento mesmo, né? Então aquela família que tinha... Quantos filhos a sua avó teve? Minha avó teve 10 filhos. Isso. 9, 10 filhos. Quantos filhos seu pai teve? 3. Quantos filhos você tem? 1. Então vai afunilando, né? E tem a questão que hoje também isso é comprovado cientificamente também, que dos disparos, né, do gatilho para despertar essa genética na família também advém da idade dos pais. Então hoje os casais têm casado mais velhos, né? Por exemplo, a Duda, minha filha de 13 anos, não tem, né, autismo. Tive ela com 32 para 33 anos. O Davi eu tive depois dos 40, né? Eu também sou autista. Então acredito que meu pai tinha muito de autismo também. Então acaba que essa genética, né, o fenótipo ampliado, ele vai se entrelaçando e aí acontece, né, aquela coisa que desperta o autismo ali na criança. 98% de todas as questões do diagnóstico são genéticas, 2% é intrauterino, né, e depois isso aí também é uma icterícia, pode despertar um autismo. Coisas externas, né? Coisas variadas que vai ali, ele já tem aquela genética, vai ali e desperta esse autismo. Certo, de gatilho. Ampliou muito, né? Então nessas cidades que eu trabalho, que eu tenho visto, né, o autismo em si, hoje a CDC americana fala de 33 a cada um, né? Mas dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, que aí é como você falou, uma gama, né? TDA, dislexia, descalculia, a própria deficiência intelectual, o TDA, o puro TDAH, que é com hiperatividade. Ampliando tudo isso aí, a gente pega aí de 10 a 11 pessoas, de cada nascimento de 10 a 11 pessoas, uma tem algum tipo de transtorno. Então, assim, é gigante, é um filão gigante que tem acontecido, impacta na sociedade, impacta nas escolas, impacta nas clínicas. E, infelizmente, a gente tem um problema sério de terapeutas para trabalhar. A gente não consegue, né? Hoje eu trabalho de segunda a sexta, em torno de 10 horas por dia, e eu não consigo fazer o meu papel que eu preciso de fazer para deixar um mundo melhor. Deixar um mundo melhor para meu filho, eu não consigo. Eu acho que em relação a essa questão do diagnóstico, né? Acho que essas questões sempre existiram, mas antes de uma forma em que as pessoas não sabiam como identificar, Sim. né? Então, eram consideradas várias outras coisas e hoje se classificou, Sim. né? Eu acho que classificou a questão ali envolvida. E isso traz um certo alívio, né, para as famílias também. Certeza. Eu trabalhei em APAES, né? E aí você vê, assim, tem um trabalho voluntário lindo. A APAE é uma coisa maravilhosa, né? Deus tem que abençoar muito as APAES, as pessoas que trabalham nas APAES, aqueles voluntários da APAE. Mas ali você vê também muitos diagnósticos errados, né? Antigamente, porque a maioria desses usuários, né, fala usuários da APAE, são pessoas ali em torno de todos, né, mais de 20, 30, 40, 50 anos, tem pessoas na APAE. E tem aqueles que vão só para fazer terapias, né, as crianças vão só, mas aqueles internos, usuários mesmo da APAE, né? Tem ali, tudo era síndrome de Down, né? E quando você entra, você vê X frágil, você vê, como você falou, as comorbidades, né? Você vê o síndrome de Down com deficiência intelectual e autismo,
você vê o síndrome de Down com TDAH muito exagerado, você vê ali o X frágil com epilepsia, né? E autista nível 3 que manipula fezes, que bate a cabeça, né? Já vi pacientes que quebrou a mandíbula de dando soco na mandíbula, já vi pacientes que, devido a essas crises, eles dando murro no olho e fica cego. Então é uma questão assim, chocante, né? Quando a gente entra para dentro da PAI e consegue ver esse mundo, né? E aí teve esse advento desse decreto que teve, né, dia 20 agora, do governo federal, mudando algumas coisas e que talvez possa vir, não sei, isso aí depende, né, da Câmara e do Senado, de tirar essas escolas especiais e levar essas crianças para dentro da escola pública, né, que eu acho que vai ser um caos, assim, eu acho que a educação no Brasil não está preparada para receber esse tipo de pessoa, né. É o que você falou, a gente não tem profissional ainda. Não tem profissional, os professores, infelizmente, né, mesmo com o treinamento superficial que eles fazem, eles não conseguem atender. Porque hoje já tem os professores de apoio, né, dentro das salas de aula, mas a gente percebe também o quanto isso é resumido. Muito frágil, assim, vamos colocar a experiência, né, ninguém estuda pedagogia e estuda neurociência. Dentro da pedagogia, você não consegue estudar a questão de um transtorno motor de um hidrocefálico, que tem um problema sério no cerebelo, né? Como é que uma professora vai avaliar a questão motora de um hidrocefálico? Como uma professora pode avaliar a questão comportamental de um autista nível 2 averbal? Entende? Na pedagogia não se estuda isso, então as escolas não estão preparadas. Os professores não estão preparados, os supervisores para fazer materiais didáticos para essas crianças, entende? Então é uma realidade muito cruel que hoje a gente vê no Brasil, e você olhando para Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, países que estão mais à frente, né? Você vê que todos eles têm grandes centros especializados que recebem essa criança, né? Essa inclusão é uma coisa muito romantizada, no meu modo de ver, porque assim, quem falou que ficar dentro de uma sala de aula um autista nível 3 se sente bem? Quem que é o semideus que falou que inclusão é ele estar dentro de uma sala de aula? Que isso é inclusão. Entende? Quem falou que ele estar numa sala de aula onde o professor coloca lá ABCD e figuras, cheio de luzes, cheio de cores diferentes, isso, um TDAH é legal para ele ficar dentro da sala de aula? Entende? Então tem que mudar muita coisa. Eu acho que quem está na ponta, a professora sabe. Essa monitora, esse AT que está ali na ponta, sabe o que é bom e o que não é. Para uma pessoa lá em cima dar uma canetada e falar que tem que ser feito assim, né? Eu tenho filho, já busquei várias vezes meu filho na escola por crises sensoriais que ele tem e que você chega lá, o professor fica gaguejando para você. Não sabe, né? Aí você fala, amiga, qual que foi o gatilho? O que aconteceu? Não sabe, né? E não é culpa dela. Não coloco culpa na escola. A escola tem que ter essa ponte da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. É isso que eu tenho feito em Doresópolis, é isso que eu tenho feito em Arcos, que eu tento fazer treinamentos para os professores, né? Eu sendo autista, tendo filho autista, eu acho que o maior certificado, o maior diploma que eu tenho é a oportunidade de estar com meu filho dentro de casa e aprender com ele. A maior escola que você tem é essa. E olhar para a minha infância também, né? Eu sou um cara que tomei 3 bombas. Eu sou o cara que ficava 5 minutos, 10 minutos, fazia um exercício que eu tinha que fazer, que as pessoas gastavam 20, 30, e depois eu ficava zoando dentro da sala de aula, rodando para lá e para cá. E era tido, no banco mesmo, era tido como o antissocial, como o sincerão demais, né? E aí você olha para o seu passado e você vê que o quanto isso te machucou emocionalmente, o quanto isso te machucou psicologicamente, né? E que hoje as crianças têm essa oportunidade, os pais têm a oportunidade de olhar para os filhos e tornar eles uma inteligência emocional melhor. É isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho para falar muito mais a respeito desse assunto que é de extrema importância, né, que tantas famílias estão vivendo aí. Eu acho que informação é imprescindível nesses casos. Então não sai daí que a gente já volta.
Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor. Tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde. Gente, é fantástico. A gente entrou por intervalo aqui e nós fizemos um programa só no intervalo, tá? É um assunto que traz tantos questionamentos e que faz a gente pensar em tantas coisas do nosso dia a dia. A gente já compartilhou tanta coisa aqui de dentro da nossa casa, né? Coisas que acontecem com a nossa família. E acho que eu vou deixar ele falar. Eu acho que não tem nem como. Mas a gente precisa passar a prestar um pouco mais de atenção, sabe? Aos sinais, né? Eu acho que isso em todas as áreas, né? Eu, como profissional de saúde, eu falo muito sobre isso, né? O nosso corpo, ele dá sinal pra gente o tempo todo. Ele nos mostra o que está acontecendo de certo e de errado. E isso não muda quando a gente fala sobre esses transtornos comportamentais, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso de uma forma diferente, para que nós, enquanto adultos, enquanto pais, a gente não cometa erros que prejudiquem ainda mais, né, aquela criança, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e o que a gente estava falando aqui agora, que vai marcar lá quando eles também forem adultos. Futuro, sim, na adolescência principalmente, né, e na fase adulta. Né. Quando a gente olha para as crianças que têm algum tipo de transtorno, né, do neurodesenvolvimento, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, porque esses sinais, existe muito, né, essa coisa, né, do jeito raiz de criar e do jeito Nutella de criar, né, que a gente fala. E quando você começa a não validar certos comportamentos dos seus filhos, certas dizeres, palavras deles, né, porque ainda eles não sabem ali identificar, eles não têm, vamos falar, as funções cognitivas primárias e secundárias muito bem definidas, né? Então, é importante validar o sentimento, é importante você avaliar a funcionalidade, uma criança funcional, né? Porque a gente pensa assim, meu filho está na escola, ele tem descalculia, ou ele tem o TDAH, ou ele tem autismo, ou ele tem o TOD, que é o transtorno opositor, desafiador, brigador, tal. Esses sinais ele vem, né? Porque vamos pensar assim, o ambiente que a gente vive modula o nosso comportamento. A Arielle, no ambiente dela, é uma mulher que todo dia a gente vê no Instagram, faz a ginástica dela de manhã, ela tem um café saudável, então esse ambiente dela proporciona a ela resultados referentes a esse ambiente. E quando muda, o dia muda também. Muda tudo, muda tudo. O dia é completamente diferente. Isso. Então, se eu tenho uma criança que tem o TOD, tá? Ele é um transtorno opositor desafiador. Se na minha casa é uma casa repleta de gritos, é uma casa onde as pessoas debatem o tempo inteiro, é uma casa toda desorganizada, as coisas nos lugares, tudo isso interfere para a confusão mental. Tudo isso serve de exemplo para essa criança, para quando ela sair da casa dela e for para a escola, ela ter aquele comportamento lá também. Se na minha casa eu bebo Coca-Cola, como sanduíche e pizza, e eu começo a ter um grau de obesidade infantil,
e uma criança que tem já um TDAH, que é muito propenso a ter ansiedade, é muito propenso a ter a depressão. Quando eu saio daquele ambiente de Coca-Cola, de comidas industrializadas e doce, que eu coloco essa criança na escola, qual vai ser o comportamento dela? Qual o lanche que ela vai querer? Né? Então é importante a gente prestar atenção nesses sinais, é importante a gente ter o Dr. Tiago Castro, né, que é um fantástico médico, neuropediatra, ele fala muito disso, o básico bem feito. Então quando você regula o sono da criança, quando você regula a alimentação dessa criança e quando você cria uma casa com um ambiente terapêutico familiar, a criança melhora bastante, bastante. Não vou falar em porcentagem, ele fala algumas, né? Mas eu falo que melhora bastante porque a criança passa a ser uma criança mais regulada. A gente trazendo isso aqui para dentro da área da saúde, onde eu acabo atuando bastante também, são os processos inflamatórios, né? É uma neuroinflamação. E essa neuroinflamação, ela está ligada à nossa rotina, ao nosso estilo de vida, né? E hoje a gente vê um estilo de vida da população em geral que é... Como que a gente faz? As telas viraram as nossas babás, né? Então a gente dá a tela para a criança dar sossego para a gente. Né? A alimentação é come o que tem, não tem, busca na rua. Pensa que é uma alimentação de adulto, vai dar uma alimentação de adulto para uma criança. Industrializado, cheio de conservantes, cheio de corantes e vai saber se lá o que mais. A nossa rotina cronometrada não nos dá tempo de qualidade com os nossos filhos, então o pouco tempo que a gente passa às vezes é brigando, gritando, xingando e tentando organizar aquilo que a gente mesmo causou desordem. E aí a gente quer, depois de tudo isso, ter uma criança organizada, equilibrada. Nós não estamos assim, nós não estamos agindo dessa maneira. Né? Então acho que é muito complicado. Estava contando aqui no intervalo a respeito do Arthur, e eu vou citar isso de novo, porque aí ele me deu os passos do que eu fiz sem saber. O Arthur, ele tem alguns traços de autismo, e eu identifiquei isso não tem muito tempo. E eu falo que foi assim, transformador a partir do momento que eu consegui ver, enxergar isso. Porque o meu comportamento diante das atitudes dele mudaram completamente. Né? E isso fez uma grande diferença para a evolução dele. O Arthur ia para a aula de natação, e aí no final da aula, as crianças todas corriam para a piscina pequena para brincar. E o Arthur nunca ia, ele vinha para o meu lado, eu falava, Arthur, vai lá brincar. E ele falava, mãe, eu não quero, eu tenho vergonha. Eu falava, que vergonha, Arthur, são seus coleguinhas, estava brincando agora com eles, vai lá brincar. E ele falava, eu não vou. E aí todas as vezes era dessa forma. E aí um dia me deu um clique de fazer diferente, né? E aí ele veio tal, e ele ficou, e eu falava, filho, são seus colegas, vocês estavam juntos agora, tá todo mundo divertindo na piscininha, por que você não vai brincar com eles também? E ele, mãe, eu tenho vergonha. E aí eu falei com ele assim, eu sempre uso muito isso, coloca na balança, filho, o que é vantagem se você for, o que é vantagem se você não for, né? E aí nesse dia, a gente conversando, ele decidiu ir. Só que a hora que ele levantou para ir, a brincadeira acabou. E as crianças saíram da piscininha para ir embora. E ele ficou muito frustrado, decepcionado com aquilo. E aí ele voltou meio chorando, né? E eu falei com ele, filho, o que eu posso te ensinar hoje, depois disso, é sobre... A gente tem na vida uma coisa que chama oportunidade. E às vezes a gente perde ela por bobagem, por uma coisa pequena. Porque a gente precisa aprender a enfrentar. Se é vergonha que você tem, enfrenta essa vergonha. É medo, enfrenta o medo. Mas não perde mais a oportunidade. E aí na próxima... E falei com ele, o próximo dia, a hora que for pra brincadeira, corre, vai na frente. Corre junto com seus coleguinhas e vai brincar. E eu acho que isso ficou na cabeça dele ali por dias. Por muitos dias não teve mais a brincadeira na piscina. Mas no primeiro dia que a tia Deia falou, vamos pra piscininha, esse Arthur saiu igual uma bala da piscina grande e pulou na piscininha pra brincar. E ele brincou muito. E a hora que ele chegou de volta, eu falei com ele, como que foi? Ele falou, mãe, eu amei, porque eu brinquei muito agora. Eu falei, tá vendo? Então a partir de hoje, tudo que você quiser fazer, não deixe a oportunidade passar. Isso aí. Não deixe isso acontecer mais. O que a Arielle fez, né? Que a gente estava comentando. Primeira coisa, ela validou o sentimento dele, a emoção dele, né?
O que acontece hoje muito, né, tanto na parte da família quanto na escola, precisa de ter essa validação, porque quando você está falando para a Arielle, né, para vocês entenderem, quando o seu filho nasce, o cérebro dele pesa 300 gramas, é um pedacinho pequenininho. Quando a criança tem 2 anos, o cérebro dela já pesa 900 gramas, ele triplicou o tamanho. Um cérebro adulto meu, da Arielle, hoje, pesa 1 quilo, ele cresceu só 100 gramas, né? Toda a parte da neuroplasticidade do cérebro, ela é desenvolvida do 0 aos 2, né? A questão sensorial, a questão pedagógica. Pedagógica não é só escola. Se você ensina o seu filho a colocar uma meia, ele está sendo pedagógico, né? A questão social, a questão motora, né? Que você vê a criancinha com 6 meses na cama balançando os bracinhos, né? Desenvolvendo o cerebelo ali na parte da movimentação. Então tudo aprende, por isso tem a questão das texturas, engatinhar, você está no chão, o frio, o calor, a grama, a areia, então ela está aprendendo ali a questão sensorial, né? Então todo esse aprendizado é nessa época, e tudo que a gente valida nessa época, né? E vamos colocar aí até ali os 6, 7 anos, que a criança começa a desenvolver as questões, funções cognitivas, você aprende, a criança aprende como ser validada, e isso gera o quê? Um monte de neurotransmissores, dopamina, a própria adrenalina, vai lá que está na hora, né? A questão da serotonina, do prazer, né? Então, tudo isso é desenvolvido nessa época. E se você não valida, né? Eu estava contando para ela daquela questão do presente, do criança. Você dá um presente para sua criança, aí ela está brincando com outras criancinhas, aí uma criança quer o presente dela ali que ela ganhou, que ela brincou 5 minutos, aí a mamãe vira para ele e fala assim, vai lá, você tem que entregar, você tem que aprender a dividir. O que aquela criança naquele momento aprendeu ali? Aquilo que eu tenho, que eu dou muito valor, eu não preciso dar tanto valor assim, porque tudo que eu começo a dar valor na minha vida, minha mãe mandou dividir. O que isso acontece? O que ela aprende lá na infância dela? Que tudo que é dela não tem valor, que a vontade dela não tem que ser feita. E aí isso reflete lá na adolescência, quando ele for escolher a namoradinha ou o namoradinho, quando ele tem aquele sentimento, ele não valida aquele sentimento. Lá quando ele sentar na frente do empresário para pedir emprego, que ele for falar, de repente, a questão salarial dele, ele não vai se dar tanto valor, porque ele aprendeu lá na infância dele, pela pessoa que mais tinha que amar ele, que é a mãe e o pai dele, que o sentimento dele, que o que ele ganha não tem valor, né? E isso impacta na questão da inteligência emocional da criança. Então é muito importante, né? O pai e a mãe, principalmente das crianças com transtornos, ela começar a aprender isso, a validar o sentimento e principalmente impulsionar a criança a novas experiências, porque isso é que vai fazer o crescimento, a resiliência. Isso vai fazer com que ele impacte positivamente na vida dele, principalmente na vida das pessoas que amam. Nós somos moldados, né? Sim. A gente é moldado quando criança e a gente carrega tudo isso com a gente, principalmente de forma inconsciente, porque Sim. aquilo que é consciente é fácil, mas a gente traz muitas coisas de forma inconsciente. Demais. E aí eu quero trazer agora o Jatanael músico. Sim. Porque aí é onde a gente entra na parte das terapias também. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas terapias, as principais terapias utilizadas aqui no Brasil, principalmente, que a gente tem aí disponível. Sim. Na nossa região, que eu posso falar, as principais, né, que vamos colocar assim. Isso é, como eu falei, é parte da questão da terapia em si, da questão do espectro. Cada um tem as necessidades. Um filho autista nível 1 e o outro filho autista nível 1 são crianças completamente diferentes, coisas a fazer diferente. Então isso muito o neuro ou o psiquiatra infantil ou o médico, né, da criança que vai definir de acordo com o diagnóstico que ele fez junto da família e analisando a criança. Mas hoje, vamos falar assim, a terapia top das tops é a questão da análise do comportamento aplicada, o ABA, né? Que é hoje a mais validada internacionalmente, né? Um ABA bem feito, um ABA metrificado, um ABA que realmente impacta na questão do aprendizado, tanto da criança, na parte funcional, emocional, pedagógica, tá? Então a ABA hoje, vamos falar assim, seria a terapia mais utilizada.
usa muito TO, que é o terapeuta ocupacional, que é um profissional de extrema necessidade, porque ele vai trabalhar toda a questão sensorial da criança, a questão da aprendizagem, da funcionalidade da criança. O psicólogo TCC, terapia cognitivo-comportamental, que vai, através da terapia, ajudar a criança a resolver essas questões emocionais, a moldar essa questão, principalmente do comportamento da criança. Muito utilizado. Fono. Fono por quê? A fono, muitas das crianças autistas, das crianças até mesmo com TDAH, né? Crianças que têm a própria apraxia vocal, que tem muitos casos, é muito utilizado o fono também, porque ele vai ajudar a criança nesse processo de comunicação. Muitas crianças são averbais, né, que não tem uma comunicação assertiva na escola. Isso impede a criança, isso deixa a criança mais nervosa, mais ansiosa, pelo fato dela não comunicar, ela não sabe falar as necessidades dela. Então isso impacta muito na questão emocional. E a musicoterapia, vamos falar assim, a musicoterapia consegue abraçar essas terapias, porque a fono chega para você e fala: Jatanael, eu estou trabalhando no R. Aí eu venho lá na musicoterapia: a dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu ajudo a fono. Aí a terapeuta ocupacional fala para mim: Jatanael, nós estamos trabalhando com a criança a questão de grandes músculos, pequenos músculos, né? E aí a gente fala cabeça, ombro, joelho e pé. Então eu estou trabalhando grandes músculos, movimentação, gesto, né? Equilíbrio, lateralidade da criança, tocar o tamborzinho com a mão direita, com a mão esquerda, né? Eles muito têm a pinça, né? Para poder pegar no lápis, para poder comer. Então a gente trabalha com o tamborzinho, a gente trabalha. Então a musicoterapia, assim, não é puxando sardinha. Ela fecha. Ela dá aquele molde, né? Ela apara as arestas ali, né? E na psicologia ela aprende a perder, porque na música ele vai brincar comigo e a gente brinca ali, né, escravo de Jó, jogavam caxangá e ele perdeu, ele vai, nossa, criança que não gosta de perder, ele perde, ele ganha. Então ela acaba dando aquele molde, né, para a criança, por isso que é muito indicada. Então essas terapias são as terapias hoje na nossa região que a gente mais utiliza, né? Que infelizmente muitas prefeituras não têm essas terapias na rede SUS, né? Que é uma pena, se a gente for olhar formiga, né? De acordo com os dados da Secretaria de Educação no começo do ano que eu ouvi falar, nas escolas somente municipais da nossa cidade, nós temos laudadas 294 crianças, né? Isso nós estamos contando na rede de ensino particular e na rede estadual. Né? Então, a gente precisa estar... como você atende 294 crianças? Quem que é o profissional aqui? Né? Então, precisa de mais profissionais. Isso estou falando formiga, né? E nas outras cidades o número é menor, porque a quantidade de habitantes é menor e já impacta muito, né, na questão, tanto na própria educação, né, quanto na Secretaria de Saúde. Interfere na média, né, do Fundeb, porque as provas, de acordo com a nota do Fundeb, a prefeitura ganha mais verbas, né? E se esse aluno que está lá na sala, que é um aluno especial, e é obrigado a ficar na sala e tem as crises na sala, interfere, um aluno com TOD, um aluno com autismo mais severo, impacta nas outras crianças, porque para a aula, né, tem a crise dentro de sala, então acaba impactando. E o Poder Executivo, às vezes, olha para aquilo e não faz nada. Assim, impacta no Fundeb, impacta na verba que vem, impacta na questão das outras crianças que talvez, né, não tenham o mesmo desenvolvimento, ele também não tem o mesmo desenvolvimento, a família. Então, assim, eu vou falar com uma palavra esquisita, mas é uma burrice um prefeito que não investe nessa questão da saúde da criança atípica, né? Tem que ter um olhar mais empático para isso, mais inteligente para isso. Eu acho que envolve muitas coisas aí que precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho. Sim, carinho e profissionalismo. Se eu estou prefeito, se eu estou vereador, eu preciso fazer o meu papel, porque o tributo que essa família paga, né, que paga muito, tem que retornar para ela. É um favor devolver esse dinheiro para a família atípica.
que não tem amparo psicológico, que não tem amparo vamos colocar, do agente social que vai na casa dela, do próprio conselho tutelar, que às vezes essa criança sofre bullying na escola e não é falado. Então, assim, várias áreas. Isso aí deveria se sentar, conversar com profissionais, principalmente aqueles que estão na ponta, né? E lá o AT, a monitora, a professora regente, tem que dar voz para esse pessoal. Quem fica mais com a criança depois da família? A escola. Um professor fica com uma criança 25 horas por semana. E a voz dessa professora, num consultório médico, às vezes nem é levada em conta. A voz dessa professora numa reunião com o prefeito, com o secretário de educação, com o secretário de saúde, não é ouvida. Ela precisa ser incluída, né? Claro. A gente vai voltar para falar um pouco mais a respeito disso. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós ainda temos muito a conversar a respeito de tudo isso. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste, informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com informação. E agora nós vamos responder as perguntas que foram enviadas por vocês. E a primeira pergunta é a da Nicole. Oi, meu nome é Nicole e a minha dúvida é sobre quais sintomas que a gente pode ter numa criança com TDAH. Bom, Jatanael, quais são os principais sinais aí? O que a gente percebe, né, em uma criança com TDAH? Ok. Criança com TDAH. De acordo com o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, né, são 3 tipos. Tem a criança que é o déficit de atenção, tem a criança que tem transtorno de déficit de atenção e tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e tem o conjugado. Ela tem o déficit de atenção, tem a hiperatividade junto, né? Quais que são esses sinais que a gente percebe nessa criança? Isso é muito confuso. O próprio manual fala que não se dá diagnóstico para a criança ali por volta ali dos 4, 7 anos, porque é importante essa criança estar incluída dentro da rede pedagógica para você realmente ver isso mesmo, tá? Porque se você for olhar, a criança ela tem uma tendência a ser uma criança exploradora. Ela é aquela criança que realmente vai ficar aqui, depois vai ali, vai mexer ali, vai ali, mexer ali. E aí o pai já fica assim, nossa, essa criança tem TDA. Não para, né? Não para um minuto. Para. Só que a criança ela tem esse ímpeto, né, de estar sempre desbravando novos lugares, novas coisas. Põe na boca e põe a mão, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? E esses sinais, tanto da questão da hiperatividade, dessa correria, do déficit de atenção em si, na verdade não é um déficit de atenção, como eu estava falando para vocês, é uma atenção difusa. O TDAH é uma ausência de dopamina no córtex pré-frontal. É uma criança que tem menos dopamina, ela produz menos, ela tem menos dopamina no córtex. Esse córtex ele faz o quê? Ele é responsável pelo nosso freio comportamental. Ele é que impede a pessoa de ir, de falar, de
de repente ter aquela reação errada, correto? Então, por isso que o remédio do TDA, que tem a ver com a dopamina, é a Ritalina, né? O Atenta, né? É o Venvance, que usa muito, né? Então essa criança, ela passa a ter essa atenção difusa, ela tem muita atenção, ela não tem pouca, não é um déficit de atenção, ela tem muita, porém a atenção dela é difusa. Ela está aqui, o professor está falando, ela olha para o professor, aí bate na porta, ela olha para a porta, aí um coleguinha deixou o lápis cair, ela olha para o coleguinha, aí o outro deu um grito, ela olha para cá, enquanto ela tem que estar prestando atenção no quadro. É a questão do foco atencional. Eu vou aprender a ler, eu preciso estar lá, macaco, e está acontecendo um monte de coisa aqui, mas eu estou aqui, macaco, né? Então você começa a perceber uma criança que tem esse foco difuso. Infelizmente é isso aqui. Estou no telefone jogando um joguinho, um aviãozinho que desce, eu estou vendo galinha pintadinha, a galinha está pulando, um monte de cor aqui, mas tem o som que eu estou ouvindo também, aí passa uma batatinha frita, me sinto o gosto, então eu pego todos os meus sentidos e estou aqui. Aí quando a professora pega um giz e está no quadro, vai me ensinar a ler, eu vou ficar prestando atenção? Não. Eu estou acostumado com a dopamina disso aqui, que é um monte de coisa na minha mente, né? É a Arielle que vai casar e aí o marido dela fala assim, Arielle, nós vamos lá para a França, vamos andar nas gôndolas lá de Paris. Oh, uma dica boa, viu, senhor Ralph? E vamos comer passeio, no tá? restaurante chiquérrimo lá e tal, e a sua dopamina vai lá em cima. Beleza. Aí a Arielle, nossa, isso que é casamento, poxa, que legal, viajar para a França, em Paris. Aí a Arielle volta para a formiga, aí chega na casa dela e tá ali. Qual que é a dopamina? Você quer aquela dopamina lá ou essa aqui? A criança, a mesma coisa com déficit de atenção. Ela tá aqui, ela tem muita atenção aqui. Despeja, jorra a dopamina no meu cérebro. Meu córtex fica todo cheio de dopamina. Quando a professora tá com giz, quando a minha mãe me chama para poder fazer o dever, eu não tenho. A minha atenção vai, ok? É isso que é o déficit. É isso que acontece nessa questão do TDA. Esses sinais que a criança apresenta desde a mais tenra infância, que a gente tem que monitorar, quando vai para o setor escolar, aí começa a ter um pouco mais de zelo, né? E a maioria das vezes tem que medicar, a maioria das vezes tem que realmente estar fazendo uma terapia. Então vamos agora para a pergunta do Marco Túlio. Meu nome é Marco Túlio. Eu gostaria de saber qual seria a melhor idade indicada para uma criança iniciar a terapia. Bom, a pergunta do Marco Túlio eu acho que vem complementando essa primeira, que é sobre quando começar, né? Quando introduzir a criança na terapia. Gente, eu sou extremamente a favor das terapias. Eu acho que todo mundo tem que ter um terapeuta para chamar de seu, porque a gente enfrenta tantos desafios durante o dia. Agora pensa a criança, né? Quantas coisas aprendendo, conhecendo, desbravando ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos lá, terapia. Terapia, como eu falei para vocês no autismo, tanto no TDA, quanto descalculia, quanto epilepsia, tudo, gente, todos esses transtornos, o mais cedo possível, tá? Muitas das vezes, como eu falei para vocês, do 0 aos 2, não se indica tanto medicamento, a não ser uma epilepsia, que uma criança realmente pode ter uma crise convulsiva, já vai entrar ali com os medicamentos, né? Que é obrigado, né, realmente. Mas fora isso, essa questão, a terapia, ou confirmando o diagnóstico, foi bom porque eu comecei antes, o tratamento foi prematuro. Não confirmou, não tem TDA, mas ela fez uma terapia com o psicólogo, foi ótimo. Ela fez uma terapia com musicoterapia, que ela está focada ali no violão, no teclado, na flauta, foi ótimo. Então, terapia, quanto mais cedo, às vezes a criança pode não ser uma criança que tenha nada, gente. A terapia vai fazer bem. O seu filho não tem problema nenhum. E se ele fazer musicoterapia, ele vai ser uma criança mais atenta, ele vai ser uma criança mais focada, ele vai ser uma criança que vai despertar. A música está entre as 7 inteligências. Se ele for fazer um TO, ele vai aprender a questão de equilíbrio, a questão sensorial dele vai melhorar muito. Ele vai potencializar aquilo que ele tem. Terapia tem que fazer, né? É um investimento que você faz no seu filho, tá? E eu acho que é importante a gente aumentar aí o campo de visão quando a gente fala de terapia, porque o que vem à mente é o psicólogo. Sim, só. Existem várias terapias, vários terapeutas em diversas áreas. Com certeza. Né? Então tudo isso aí que você falou agora. Um que eu acho maravilhoso, que o pessoal não dá atenção, Arielle, que
nesses cursos que eu faço, congressos que eu participo, simpósios que eu participo, o personal trainer para criança. Quantos personagens nós temos em Formiga, por exemplo? Quantos deles têm alguma especialização para criança? Entende? Porque você começa a entender que a questão sensorial tem a ver com a questão proprioceptiva, é músculo. A questão vestibular, que é o sentido, né? A gente pensa assim, tem 5 sentidos, não, são 7. Temos o sentido proprioceptivo, temos o sentido vestibular. E que são os mais que para as crianças autistas que têm problema, né? Porque o autismo desfralda, demora porque esfíncter, músculo interno. Fala, demora a falar, músculo interno, né? Autista anda todo desengonçado, vai correr, corre todo desengonçado, vai nadar, nada todo desengonçado, vestibular, né? Esse profissional, uma educação física, um formado, que faz uma pós em psicomotricidade, por exemplo. Eu conheço em Divinópolis psicomotristas que cobra 350 a sessão e faz 8 sessões por dia. E se você for ligar para ele e falar que quer, ele tem vaga só para janeiro, fevereiro do ano que vem. Ele tira 56 mil por mês. E você pelejando aqui com personal trainer. Não, cara, tem um filão na sua frente, sabe? Esse nicho é gigante. E você vai, além disso tudo, você vai estar contribuindo para famílias desestruturadas, você vai estar construindo vínculos. Eu nunca fui tão amado na minha vida enquanto eu tratava dessas crianças. Não existiu nenhum trabalho que eu fiz que eu fui tão amado, tão valorizado enquanto eu trabalhando com crianças especiais. Tem coisas na nossa vida que são propósitos, sim. Nada acontece por acaso. Sim. O Jatanael não veio o Jatanael músico à toa, não, só para fazer sim. os shows, para ensinar a tocar violão ali, a cantar. Né? A gente vê propósito muito maior nas coisas. Deus vai, o universo vai trazendo tudo para o nosso caminho, para que a gente possa... Ele estava me preparando para eu ter meu filho. É isso aí. Né? Para que a gente possa ser grande em alguma coisa isso. Que faça sentido e que tenha muito valor para outras pessoas. É propósito, sem dúvida nenhuma. Vamos para alguns mitos e verdades, então. A deficiência intelectual impede o aprendizado escolar. Mito ou verdade? Verdade. A deficiência intelectual, né, todo mundo vincula ela muito à questão do QI, né? Que tem as faixas, né? O profundo ali do QI de 20 a 35, o severo de 35 a 50 e daí vai, né? Até a deficiência intelectual leve. A criança ela tem problemas na parte da comunicação, ela tem problemas na capacidade de autonomia, né? Então isso aí vamos falar assim, Jatanael, dos transtornos, né, com as comorbidades que você... Se eu pudesse, Arielle, se eu fosse um cara milionário, eu queria abrir clínicas especializadas para me tratar de crianças autistas com deficiência intelectual. Essas aí são as questões onde o pai não pode falecer. Porque se o pai falecer e ficar o filho, infelizmente, essa criança vai sofrer muito, né? Então a deficiência intelectual hoje é, sem dúvida, para mim, um dos maiores desafios enquanto terapeuta e eu acho que um dos maiores desafios para a sociedade humana. Quem é humano e olha para essas famílias, vê que isso é impactante. Quanto mais cedo começar essa estimulação terapêutica, melhores serão os resultados. Com certeza é verdade, porque a partir daí, né, a criança começa a ter uma neuroplasticidade melhor cerebral. Quando a gente fala de neuroplasticidade, é um cérebro mole que aprende rápido. Arielle, se eu e ela for para a Rússia hoje aprender a escrever e a falar russo, nós vamos demorar 1 ano e meio, 2 anos. Se a gente pegar uma criança de 3 anos e levar para a Rússia, dentro de 6 meses ela está falando russo e escrevendo russo. Com o meu HD cheio igual tá, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo para aprender, viu? Então é isso. Quanto mais cedo, a neuroplasticidade é de Deus. E apenas a medicina pode ajudar a desenvolver essas crianças? Não. Quem desenvolve mais essas crianças são os pais. Depois a escola. A medicina ela vem como um elemento medicamentoso, direcionado por ser um profissional que estuda muito, lógico, e ele vai ditar ali quais as terapias, mas quem muda a vida de uma criança com transtorno é a família. Por isso, a inteligência emocional, por isso o equilíbrio, por isso a capacidade
da família, principalmente de pais, tá? Porque eu trabalho nessa área desde 2014. Dizem números que 80% dos homens deixam suas mulheres quando tem essas crianças, correto? São canalhas, porque quando vê esse desafio, fica tudo para a mãe. E essa desestruturação na família, ela impacta, como a gente estava falando, na questão principalmente da sequela. Uma criança que é um nível 1, ela passa o nível 2, vai para o nível 3, vai sequelando essa criança. Então a presença masculina de um pai que está ali, que ajuda a esposa, que divide as tarefas com a esposa, que leva na escola, que busca na escola, que ensina a andar de bicicleta, isso aí impacta muito mais do que muitas terapias, certo? A terapia, ela vem ajudar, com certeza, ela vem direcionar, ela vem amparar a criança nas grandes dificuldades, mas a porta do meu consultório sempre fica aberta para o pai entrar, para a mãe entrar, para ele aprender o que eu estou fazendo e praticar em casa. Porque eu fico com ele 1 hora por semana. A mãe pode fazer essa brincadeira com ele durante todo o período que ela está em casa. Por isso eu acredito que eu tenho um pouco de sucesso nas minhas terapias, por isso que eu sou requisitado em outras cidades, porque a porta do meu consultório fica aberta para a mãe aprender. Né? Então esses são os verdadeiros terapeutas, o pai e a mãe. Se hoje o Davi está melhor como ele está, eu devo muito, 90% a Flávia. Ela é, sem dúvida alguma, a melhor terapeuta que eu conheço na minha vida. Gente, o núcleo familiar é imprescindível, né? Não tem como discutir isso. Jatanaia, eu queria que você deixasse para nós uma dica em relação a tudo isso que a gente falou até agora, né? Algo que você considere que seja de extrema importância. Acho que você já deixou várias aí, né? A gente falou sobre esse núcleo familiar, sobre esse entendimento, sobre a inclusão nas escolas, sobre o jeito certo e errado de se fazer isso, né? A forma como é feita, como não é feita também. Sim. Mas eu queria que você deixasse aquela que você fala isso aqui é muito importante. Para esse público, para terapeutas, para professores, para médicos, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele é de quem estuda. Principalmente pais. O pai que não estuda, que não procura saber, ele está impedindo a evolução do filho. A escola que não capacita seus professores, seus ATs, o secretário de educação, o prefeito, que não capacita essas pessoas, estão sequelando essas crianças, que impacta na vida familiar dele e impacta no futuro dessa criança. Meu sonho é ver meu filho trabalhando com 18 anos. Meu sonho é ver meu filho casado e tendo filhos. E às vezes eu faço tudo certo na minha casa, um professor atrapalha. Talvez porque não está preparado, por estar no lugar que ele não quer, no lugar que ele não está satisfeito, né? E você que é terapeuta, estude, porque a sua terapia pode impactar positivamente nessa família. Quando abre a porta do consultório, quando me explica, quando tem esse aconselhamento parental. Médico. A medicina há 5 anos atrás, 10 anos atrás, demorava 4 anos para rodar a informação no mundo inteiro. Hoje, num prazo de 16 horas, a informação está em todo lugar. Um medicamento novo, uma nova proposta terapêutica, uma nova atualização sobre determinado caso, um novo estudo de caso que faz, né? Então, o transtorno ele é de quem estuda. Então, estudem. Procurem se informar, baseado em evidências. Não sigam gurus na internet, não sigam, porque tudo que eu falei para vocês aqui tem comprovação científica. Eu não sou aquele cara do achismo que vai receitar um remedinho milagroso, não. Eu olho para os números. E dos números eu pratico, coloco isso nas terapias e trago para as famílias, né? Tem que ter essa responsabilidade, porque, aliás, a gente está falando de vida, né? Então, a gente precisa da informação, estudar e, no mais, família. Família é tudo. Família é o melhor para a gente ajudar essas crianças. Estruture sua família, tenha inteligência emocional. Pense assim, eu tratando bem a minha esposa, meu filho vai olhar para aquilo e vai ver que o amor, um ambiente tranquilo, eu posso relaxar.
como ele trata a minha esposa, como trata o pai, quando trata o irmão, principalmente, porque eu não vejo a criança autista, sabe, Arielle? Eu até estou escrevendo sobre isso. A família é autista. A família é epilética. É um molde, né? A família tem descalculia, a família tem TDAH, né? Não é a criança. Então, enquanto focar muito na criança, a gente vai ver que aquilo ali não vai funcionar a longo prazo. Quando a família é tratada diferente, é tudo, né? Eu tenho que ter o jeito para falar com a mãe, eu tenho que ter o jeito para falar com o pai, né? Quando eu receber essa criança lá no meu barzinho, que eu tiver, eu tenho que entender que a família é autista. Que eu tenho que chegar para o músico e falar assim, abaixa um pouquinho o volume. Tem que ter essa sensibilidade. Eu tenho que chegar no dentista e falar assim, ó, você vai tratar de um autista nível 3. Como que você vai fazer isso? Correto? Eu tenho que chegar no cabeleireiro e falar com ele, ó, meu filho tem... Eu muitas vezes tive que cortar o cabelo do Davi em outra cidade, Divinópolis, Belo Horizonte, porque aqui em Formiga não tem. Quem realmente corte, que saiba, que não vai estressar ele mais. A inclusão é isso. E que as pessoas não enxergam isso. Eu vou finalizar nosso programa, acho que resumindo uma dica muito importante que o Jotanael está dando aqui para nós. Profissionais, olha o gancho que vocês têm aí. Faltam pessoas especializadas, comprometidas, respeitosas, conscientes e que saibam, que tenham conhecimento para lidar com essas crianças, para lidar com todas essas questões. Então, gente, ó, acorda. A gente briga por coisas que não tem necessidade, enquanto várias áreas aí estão, ó, de portas abertas, doidas, esperando por profissionais ali para atender. Formiga, né? 70 mil. Olha, 11%. Pois é. Chuta. Temos muita gente. 7 mil clientes esperando para ser atendido. E se você for bom, cara, eu pago R$150 para cortar o cabelo do meu filho. Com prazer. Sem sequelar ele, com o maior prazer. Se eu tiver que pagar toda não tem dente, preço, né? Tem valor. Cara, então preste atenção. Você, professor de educação física, professor de escola, tenha certeza, tem um lugar ao sol para você. Muito obrigada. Foi um prazer gigantesco. Foi uma aula isso aqui, né? O Gustavo tá ali nos bastidores, foi uma aula hoje, né, Gustavo? A gente fez um programa aqui, um programa em todos os intervalos, tá? Porque é um assunto que rende muito, porque a gente começa a identificar coisas dentro da nossa casa e isso traz uma consciência muito grande de como a gente deve lidar com o próximo, tá? Não é só com as crianças, é com todo mundo. Ter essa sensibilidade de enxergar as outras pessoas diferentes daquilo que nós somos, né? Não criar expectativa em cima daquilo que a gente quer, porque as pessoas são diferentes daquilo que a gente imagina. Bom, espero que a gente se reencontre aqui várias e várias vezes. Eu não posso com vamos. Você fala vamos, eu vou. Eu acho que é assunto assim para vários programas e com certeza nós vamos voltar aqui para falar mais a respeito disso. Amém. Vamos falar dos adultos, né? Vamos falar dos adultos. Né? Vamos sim. Bom, nós vamos terminando o programa por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui e até a próxima. Até a próxima.